março tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa, né? E é o mês mais lindo do ano. Tem um monte de gente fazendo aniversário em março aí, ó. Pastor Felipe, Pastor Gi, não é isso? Gostoso, né? Então, quando a gente está vivendo os nossos melhores dias, a minha sogra fez aniversário, né? Glória a Deus. Eu sei que eu tenho uma mensagem da parte de Deus no meu coração. Você crê nisso? Aleluia! Nós estamos vivendo esse mês falando sobre obras maiores. Olha quem está aqui! O pessoal importado ali, ó. Rafa e Júlia. Deus te abençoe. Casei, vi. Ixi, conheço desde quando tenho 5, 6 anos, assim. Glória a Deus, né? Que bênção. Gostoso. Eles estão morando lá em Londres, estão em Oxford. Gostoso. Bom ter vocês aqui com a gente, viu? Nós estamos aprendendo, nosso pastor liberou sobre março tempo de obras maiores. Ou seja, faremos mais do que Jesus fez. Glória a Deus! E hoje, no dia de ceia, eu comecei a pensar sobre as obras que Jesus demonstrou. Mas, propriamente, a ceia quer dizer mesa. Será que você pode repetir isso comigo? Ceia quer dizer mesa. É um convite de Jesus para que os filhos se assentem na mesa. E é hoje que é isso que nós fizemos hoje. Nós aceitamos esse convite e comemos do pão, bebemos do sangue, né? Na verdade, do suco de uva, como símbolo do sangue de Cristo. Nós refizemos a nossa aliança com Ele. Glória a Deus! E aí, o Espírito Santo me levou no Evangelho, Lucas, nós vamos andar em João rapidinho, mas em algumas mesas que Jesus se assentou. E eu creio que obras maiores do que aqueles que Ele fez nessas mesas vão acontecer nas nossas vidas. Aleluia! Eu quero profetizar isso sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que aquilo que Jesus provocou nessas mesas vão acontecer lá na sua casa. Porque nós estamos debaixo dessa unção dizendo obras maiores nós faremos. Sabe, é verdade. Jesus curou, libertou, fez milagres. E Ele fala, vocês vão pisar em cobras e escorpiões. Gente, não é comigo, mas tudo bem. Se tiver um, eu vou pisar. E nada vai acontecer. Glória a Deus. Talvez não sejam cobras e escorpiões físicos. Mas eu creio que o Senhor está te dando unção para você pisar em cobras e escorpiões que te paralisam, em nome de Jesus. Você fala, se você beber veneno, não vai te fazer mal. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Mas Ele também nos ensina em cada mesa que eu escolhi para a gente conversar hoje. Você está aqui comigo? Glória a Deus! Então vamos lá. A primeira mesa aparece, então o versículo tema desse mesa é: em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí Jesus continua, mas tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Glória a Deus! Então aquilo que a gente pediu, crendo, Ele já fez. Glória a Deus! Eu quero falar sobre uma história de mesa que está lá em Lucas 7,36. E a gente vai caminhar por Lucas. E eu quero chamar essa mesa de mesa do perdão. Repete comigo, mesa do perdão. Eu gostaria de ler cada parte, mas a gente não vai ter tempo para isso. Então, eu vou só discorrer, mas eu gostaria que você estivesse em casa e durante essa semana você lesse. Amém? Essa história e o que diz que o Senhor está ministrando no seu coração. Aqui é uma mesa onde Jesus foi convidado para estar junto aos fariseus. Judas convida Jesus para um banquete na casa dele. E é tão poderoso que
Lucas vai narrar essa história de uma forma tão preciosa e fala que Jesus chega na casa, se assenta na mesa, e aí quando ele está ali, e tinham muitos daquele tipo de pessoas, fariseus, pessoas que eram honradas pela religião, pessoas que eram importantes, e de repente aparece uma mulher pecadora na história. E essa mulher invade um ambiente que não era dela. Essa mulher simplesmente se achega à mesa que ela não foi convidada. E imediatamente ela começa a ter algumas atitudes. A Bíblia nos conta que ela derrama sobre Jesus uma adoração de um frasco. E depois ela começa a chorar absurdamente. Ela chora e começa a lavar os pés de Jesus com as lágrimas e enxugar com os cabelos. E aí, sabe o que acontece? Aquele fariseu se levanta ali e fala: se ele soubesse, realmente fosse profeta, ele saberia que essa mulher, ela não presta, ela é pecadora. E Jesus, que conhecia os pensamentos, sentado à mesa, diz o seguinte: ei, Judas, eu cheguei aqui e você simplesmente nem lavou os meus pés. Ei, Judas, eu cheguei aqui e você, como era de costume, não os enxugou, não me beijou. Mas essa mulher, desde que chegou, não para de lavar os pés com as lágrimas e também de beijá-lo e enxugá-lo com os cabelos. E aí ele conta uma parábola dizendo que duas pessoas pecaram e deviam muito, eram endividados, e aí aquele senhor que era o dono da dívida simplesmente perdoa os dois, mas um devia menos e o outro devia muito mais. E aí ele pergunta para Judas: quem você acha que ficou muito mais feliz com a história? Aleluia! E Judas diz assim: aquele que devia mais. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim: seus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida uma primeira mesa lá na sua casa, lá na sua família, lá na tua história, chamada mesa do perdão. Glória a Deus. Essa mesa vivifica pessoas. Essa mesa tira a acusação dos nossos lábios, tira a crítica dos nossos lábios. E essa mesa traz a realidade dizendo: todos merecem o perdão de Deus. Eu sei que o Senhor está falando com você nessa manhã e simplesmente posicionando, dizendo: é tempo de voltar o diálogo em algumas mesas. É tempo do perdão real que vem de Deus imperar. Sabe qual que é o problema de Judas? Ele era cheio de justiça própria, ele era cheio de orgulho. Ele se achava melhor que aquela mulher. E aí ele consegue se assentar na mesa do perdão. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, a gente acha que é melhor que o outro, que eu sou mais santo que o outro. Mas o Senhor está nos chamando hoje para se assentar naquela mesa que Ele sentou e que perdoa. Quem recebe isso em nome de Jesus? Eu quero orar nesse momento. Senhor, libera uma unção de perdão. Nós queremos declarar famílias restauradas. Nós queremos declarar perdão de pais e filhos. Nós queremos declarar perdão de maridos e esposas. Nós queremos declarar, Senhor, amizades que se perderam em nome de Jesus. Mas que nós façamos obras maiores que o Senhor através do perdão. Glória a Deus. Aleluia! Caminhando pelas mesas de Jesus, depois você vai ver, ele se assentou nos evangelhos em 8 mesas. Eu não vou falar todas aqui. Eu escolhi algumas. Eu encontrei uma outra que chama-se a mesa do propósito. Você consegue repetir comigo? Mesa do propósito. E ela está lá em Lucas 5, de 27 até 32.
E a história fala que Jesus encontra-se com Mateus, Levi. E Levi era um publicano, um cobrador de impostos. Ele era simplesmente odiado pelos judeus. Por quê? Por causa da função que ele tinha. Ele era considerado um pecador, um traidor. Porque ele estava trabalhando para o governo romano e cobrava impostos dos judeus. E aí tinha algo pior aqui na história, que o publicano, o que acontecia? Ele ficava de uma vida abastada, entendeu? Porque parte daquilo que ele recebia ficava para ele. Então eles chamavam ele de imundo, de alguém que não era digno de convivência. E aí Jesus chega à vista do nosso querido Mateus ali, exercendo a função, exatamente exercendo a função. E logo depois, ele chama Mateus e fala: ei, Mateus, vem, me segue, deixa tudo isso aqui. E Mateus larga tudo. E ainda por cima, segundo passo de Mateus, ele fala: eu tenho bens aqui, então, Jesus, será que você pode ir lá na minha casa, se sentar na minha mesa? Eu quero oferecer um banquete para o Senhor. E essa é a segunda vez que eu quero falar, essa mesa do propósito. E é interessante que muita gente ficou sabendo que Jesus ia estar ali na casa de Mateus. E aí tinha muitos pecadores, ou seja, muitos publicanos. E também de outras formas de pecado que eram contra os judeus. E mais uma vez a gente vê então a categoria dos religiosos ali analisando a situação e falando mal de Jesus, porque ele estava sentado na mesa dos pecadores. Pastor Lupinho, mas por que a mesa do propósito? Deixa eu te dizer uma coisa, porque Jesus sabia quem ele era. E ele sabia que ele podia sentar na mesa de qualquer pecador, que a transformação ia chegar naquela mesa. Aleluia! Você consegue entender o que Deus está falando conosco? A mesa do propósito fala sobre poder, autoridade, vida em Deus. Fala sobre essa verdade de eu poder sentar sim com pecadores, desde que ela seja uma mesa intencional. Desde que ela seja essa mesa aonde eu vou me assentar e vou testemunhar o que Deus está fazendo na minha vida. Então eu quero dar uma palavra para você hoje. Talvez aquela família que você não fala mais, talvez aquelas pessoas que você perdeu contato, precisam de um banquete com você. Mas só faça isso se o seu propósito estiver claro. Jesus sabia quem era. Olha que interessante. De novo, os fariseus era uma categoria que era muito entendida da lei. Eles sabiam muito. Eles vêm, julgam Jesus e dizem assim: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? E respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu quero profetizar uma unção sobre a tua vida. Que nós vamos ser convidados para estar em mesa assim. Que pessoas precisam de cura. Que pessoas precisam da palavra do Senhor. Pessoas precisam do seu testemunho. E assim como Jesus provoca a obra ali, intencionalmente, Ele vai fazer você fazer obras maiores. Nós vamos chegar em lugares. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto eu preparava, o Senhor me mostrava você sentando em mesas que outros não podem sentar. E é por isso que o Senhor vai te levar lá. Justamente porque no abrir da tua boca e dizendo: olha o que Jesus fez, vidas vão ser restauradas. Amém. Vidas vão ser transformadas. A mesa do propósito provoca transformação. A mesa do propósito, quando eu sei quem eu sou em Cristo, quando eu sei que eu tenho uma aliança com Ele, que eu me tornei filha, eu posso me assentar em qualquer mesa.
pessoas que estão ali vão ser transformadas para a glória de Deus. Glória a Deus, gente. Será que você pode olhar para alguém e falar assim: vamos provocar uma mesa de propósito? Em Mateus 15, 22, tem mais uma mesa que aparece. E eu amo essa mesa. A mesa da fé convicta. Você pode repetir comigo? A mesa da fé convicta. Essa história aqui é daquela mulher cananeia que nem podia estar em contato com Jesus, nem foi convidada para a conversa, mas a Bíblia diz que ela estava gritando e falando: Jesus, tem misericórdia, eu preciso da tua ajuda com a minha vida, eu preciso. É como se ela dissesse: eu sei que o Senhor liberando uma palavra, algo vai acontecer, eu sei. E os discípulos preocupados porque ela estava fazendo um escândalo. Eu fico imaginando ali quantas vezes a gente às vezes vê gente fazendo escândalo e a gente quer falar. Mas ela tinha uma fé convicta. E o que eu quero me apegar é que essa mesa aparece na conversa dela com Jesus. Porque Jesus diz assim: nessa história, eu não posso atendê-la, porque eu vim para os judeus, para os filhos de Deus. E ela é cananeia, como se Jesus falou assim: eu não vim para aqueles que não são da aliança. Olha que forte isso. E aí é tão poderoso que Jesus olha para ela e fala assim: ei, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e entregar para os cachorrinhos. Aí talvez você está falando: nossa, Jesus falou de uma forma muito ruim com ela. Não. Era algo que era coloquial da época, era cultural, era como se estivesse usando um chapéu, um simbologismo da época que ela entendeu. Eu não posso dar o que os filhos comem para os animais de estimação. Amém, gente? Era algo normal ali. E aí ela diz assim: ó, mas até das migalhas que caem da mesa dos seus donos, os cães se alimentam. Sabe por que eu chamo essa mesa de fé convicta? Porque ela não tinha direito de assentar à mesa. Ela não poderia estar ali. Ela não merecia diante da lei, diante dos costumes, mas ela acreditava de verdade. E ela profere essa fé convicta e fala: eu tenho certeza que até a tua migalha vai curar minha filha. Aleluia! Eu quero profetizar fé convicta no nosso coração. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós somos filhos. Sabe quando você toma essa ceia, quando aconteceu a cruz, a Bíblia diz que Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E isso quer dizer que a gente não está com as migalhas, a gente está no banquete. Aleluia! E se eu estou no banquete, mas Ele atendeu, me disse, ela falava assim: olha, a fé era tão poderosa, ela falou: até as migalhas vão fazer o que eu preciso. Eu quero perguntar para você: imagina um banquete que você tem acesso. Obras maiores. Eu quero profetizar sobre a tua vida milagres extraordinários, poder e autoridade, porque você é filho, única e exclusivamente. Comece a declarar, dizendo: Deus, agindo, Senhor, quem me impedirá? Se a migalha faz diferença, você como filho tem direito ao banquete. Está na hora da gente se levantar com essa fé convicta, a mesa da fé convicta. Sente-se ao lado dos teus filhos, da tua família, e começa a declarar: Deus está mudando a nossa sorte. Deus é fiel. Deus faz. Deus fez e Deus vai fazer. A declaração daquela mulher mostrava uma fé convicta, sem dúvida.
duvidamos do que Deus pode fazer. Profetizamos essa fé. Quem precisa de convicção hoje? Fala assim, não me dá convicção. Eu não quero mais duvidar. Duvidar me faz andar em dois caminhos. Duvidar me faz ficar perambulando. Eu quero a mesa da fé. Eu quero obras maiores. Aleluia! A próxima mesa está em Lucas 19, de 1 a 10. Eu amo essa música. O texto não fala exatamente que tinha uma mesa, mas fala que é a história de um homem chamado Zaqueu, que a gente conhece. Zaqueu sabe que Jesus está chegando na cidade, ele é baixinho, ele quer ver, ele devia ser curioso. Aí ele sobe numa árvore e Jesus o vê. E aí Jesus fala assim: Zaqueu, desce, que hoje eu vou ficar na sua casa. E deixa eu perguntar uma coisa: você acha que crente vai na casa dos outros pra quê? Hã? Comer. Então é óbvio que tinha uma mesa lá, glória a Deus. E a palavra diz que quando Jesus chega naquele lugar, ele simplesmente se hospeda, ele é bem recebido. Zaqueu era um homem que não tinha ninguém, que ninguém convidava, porque ele também era um publicano. Ele era considerado um pecador, ele tinha sido rejeitado, como Jesus gosta dos rejeitados. Aleluia! Mas o que é poderoso é que nessa mesa, Jesus se assenta, fala quem ele é e simplesmente manifesta a graça, manifesta o amor. E eu chamo ela de mesa da salvação. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Sabe por quê? Porque depois de um tempo com Jesus, Zaqueu simplesmente se levanta e fala: eu não vou mais servir a dois senhores. Você consegue entender isso ou não? Lembra quando Jesus falou assim: é impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você vai servir as suas riquezas. Quando a palavra da graça encara a vida de Zaqueu, a primeira coisa que ele faz, meus filhos, é simplesmente falar assim: ó, eu vou dar metade do que eu tenho para quem precisa. Vocês estão entendendo? E aí ele diz assim: e se acaso eu fiz mal para alguém, eu vou simplesmente posicionar essa pessoa, entregar para ela, restituir 4 vezes mais. Aonde a salvação chega, a mesa se transforma em salvação. Onde ela chega, simplesmente a decisão pelo Senhor da vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Sabe o que eu enxergo nessa história? Que Zaqueu amava as riquezas. Porque ele se submetia a ser um publicano por causa daquilo que o dinheiro trazia para ele. O conforto, o status. Mas imediatamente, quando ele encontra aquilo que realmente é vida, ele encontra com o verdadeiro tesouro, como nós cantamos aqui. E aí ele diz: eu abro mão, eu vou colocar Jesus no trono. Aleluia! E aí sabe o que acontece? Quando há salvação, a riqueza se transforma em um instrumento. Eu quero profetizar sobre a tua vida. As riquezas não serão Deus na nossa vida. Onde há salvação, todo recurso que Deus tem te dado vai se transformar em trampolim, em instrumento de salvação para outros, em instrumento para cura, em instrumento para suprir, em milagre para a vida dos outros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Mesa da intimidade.
48, 49. A gente cantou aqui. Eu falei, gente, o louvor sempre confirma a palavra que Deus me dá. É um negócio que eu tenho no Espírito Santo. Eu falo, Senhor, alguma coisa do louvor vai falar que eu tenho que pregar. E aí, 3 músicas que cantaram aqui, estava ali. Eu falei, obrigada, Deus, você é muito bonitinho. Maria escolhe a boa parte. É uma mesa. Ele é convidado para comer junto com elas. Tem Marta lá desesperada, mas tem Maria escolhendo a boa parte. Tem Maria escolhendo a mesa da intimidade. Tem Maria dizendo, eu quero me assentar aqui nos teus pés. Eu quero aprender, eu quero te adorar, eu quero te escutar. Quando eu vejo a mesa da intimidade, eu estou vendo Maria dizer, eu quero me alimentar do Senhor. É isso que vai me fazer crescer espiritualmente. Assim como daqui a pouco está todo mundo desesperado que quer comer um macarrão, que a gente está com fome. Maria tinha essa fome de se assentar e se encher da presença dele. Mas sabe o que eu fiquei pensando e meditando nesse tempo? Marta estava errada? Não. Marta só mudou as coisas de lugar. E muitas vezes, queridos, eu sou assim. Eu sou muito Marta. Aí a gente muda as prioridades de lugar. E a mesa da intimidade me conta que, sim, eu devo servir, mas antes eu devo aprender. Antes eu devo ter intimidade. Antes eu devo me alimentar dele. Quem recebe isso em nome de Jesus? Eu tenho certeza que depois de Maria estar cheia, ela não ficou sentada lá descansando, mas ela serviu com excelência. Ela serviu cheia da presença. Eu quero profetizar essa mesa de intimidade sobre nós. Quem recebe isso em nome de Jesus? Que a gente vai servir sim, porque não tem problema nenhum, e muito pelo contrário, nós fomos chamados para servir. Mas que a gente não vai mudar as coisas de lugar. Nós vamos escolher a boa parte primeiro. Aleluia? E aí, quando estamos cheios, vamos transbordar por onde a gente passar. E mais uma vez, aqui tem tudo a ver com o que a gente viveu hoje. Acontece em João 13. Interessante? O pastor Cristian falou de João 14, o pastor Zorano falou de João 15, e eu estou aqui com João 13. A Bíblia diz que durante a ceia, muitas coisas acontecem. Mas eu quero chamar essa mesa da ceia de João 13 de mesa da identidade. Porque a ceia revela a identidade. A gente vê 3 pessoas nessa mesa revelando a sua identidade. Eu vejo em primeiro lugar Jesus revelando a identidade dele como filho de Deus. Aleluia! Jesus sabia quem era, toma o pão, ele toma o cálice e ele começa a dizer, eu sei quem eu sou. E só para mostrar para vocês que eu sei quem eu sou, eu estou cingindo agora os lombos. Ele tira a toalha que está nele, ele simplesmente pega o último lugar de servo e começa a lavar os pés dos discípulos, dizendo, não importa que eu seja o salvador do mundo, a primeira coisa que eu vou fazer é servir. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei que eu me tornei filha, quando eu sei que eu me tornei discípula de verdade, eu não tenho medo de servir, lavando os pés dos outros. Eu entendo o propósito, isso gera cura, gera transformação. Recebe isso em nome de Jesus. Que as nossas identidades sejam reveladas na mesa.
que a nossa identidade seja revelada na mesa. A segunda pessoa que eu vejo ali é que a mesa da ceia revela o traidor. Forte, né, gente? Por quê? Porque é bem naquele momento que Jesus, numa conversa, diz: vai ter um aqui que vai trair. Eu não sei se você teve tempo de perceber os detalhes desse texto, mas tem uma conversa tão estranha, porque a maioria dos discípulos ficam com medo de serem eles. Eles estavam tão perdidos ainda, e não entendendo aquilo que eles foram chamados para ser, que eles começam a dizer: quem será? Quem será? Mas tem um que está muito próximo de Jesus. A Bíblia chama ele aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus. Aleluia! Sabe qual que é a identidade desse? De amigo, de discípulo, de intimidade, de identidade de filho. E é tão poderoso que a Bíblia diz que Pedro está meio estressado e perguntando: João, você tem intimidade ali? Pergunta para ele quem vai ser. Vai lá, está em João 13. E aí sabe o que acontece? João coloca a cabeça no peito de Jesus, porque ele tinha intimidade, ele era discípulo, ele era amigo, ele podia chegar perto e ele podia ouvir os segredos. E Jesus vira para ele e fala: aquele que eu colocar a mão junto no bocado, para colocar comigo, esse é aquele que vai me trair. João recebeu uma revelação, porque sabia que era discípulo. Eu profetizo o tempo de identidade sobre a tua vida. Identidade de filho e discípulo. Identidade de amigo. Eu quero profetizar que é um tempo sobre as nossas vidas e mesas, que a gente não vai ficar mais longe, mas a gente vai ficar perto. A gente vai ter liberdade para se assentar e deitar a cabeça no peito de Jesus e ouvir a batida do coração dele. Quem recebe isso em nome de Jesus? Porque eu entendi que não é porque nós somos bons, mas é porque Ele quer isso, Ele te convida para isso. Ele fala: vem, não tem nada mais que impeça você de sentir o meu amor. Estou aqui na central do... E eu termino com a mesa da revelação. Isso. Repete comigo: mesa da revelação. Está lá em Lucas 24, de 13 até 30. Está acontecendo a conversa de dois discípulos. Olha a música aí de novo. E eles estão indo para o caminho de Emaús. E eles estão desesperados, ansiosos. E eles falam: o que aconteceu? Nosso Salvador, a esperança, a expectativa morreu, acabou. E aí chega um homem e começa a conversar com eles, e vai caminhando com eles no caminho, mas só que eles não o reconhecem, porque os olhos estão fechados. Ei, deixa eu dizer, quando temos medo, quando a gente dá atenção para as coisas que estão acontecendo lá fora, quando as tribulações da vida começam a vir sobre nós, a gente fica cego, a gente não consegue entender que há uma promessa sobre nós, e Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Ele disse: eu não te abandono, eu estou caminhando com você, eu simplesmente estou posicionado do teu lado. Aliás, se você me convidar, eu vou morar dentro de você através do Espírito Santo. E é tão interessante que Jesus vai com eles até a cidade e se assenta na mesa. E no momento que ele parte o pão, a Bíblia
Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Quem recebe isso em nome de Jesus? E a revelação de que era Jesus estava ali. E a revelação de que Jesus estava com eles o tempo todo no caminho aconteceu. E a revelação da ressurreição aconteceu. E a revelação das promessas aconteceu. Quem recebe isso em nome de Jesus? Eu profetizo a mesa da revelação sobre as nossas vidas. Que nós vamos ter a revelação clara de quem a cruz nos transformou. Ela te fez livre. Glória a Deus. Ela te fez perdoado. Ela te fez salvo. Ela te fez justo. Ela te fez digno. Quem recebe, quem pode dar glória a Deus. Jesus te fez participante da mesa. Jesus te chama de irmão. E é do partir do pão. Eu quero profetizar uma mesa de comunhão saudável sobre a sua vida. Que a gente tenha mais coragem de partir do pão. Eu quero profetizar que você vai ter muitos pães para repartir. Aleluia! Glória a Deus. E eu termino pedindo para você se levantar. Qual mesa você vai escolher para se assentar essa semana? Mesa do perdão? A mesa do propósito? A mesa da fé convicta? A mesa da salvação? Da intimidade? Da identidade ou da revelação? Você sabe qual você precisa. Você sabe porque o Senhor te trouxe aqui de manhã, está te convidando para essa mesa. E é debaixo dessa palavra que faríamos obras maiores. Eu quero profetizar que é tempo de viver muito mais do que aquilo que Jesus viveu. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, que nesse domingo essa palavra possa vir sobre nós e a gente possa participar, entendendo que o Senhor nos convida à mesa, assim como nós ceamos aqui, assim como nós participamos do pão e do teu sangue, nos chamando de filhos, nos chamando de amigos, nos chamando, Senhor, de pertencentes à mesa. Eu quero liberar que seja uma semana onde o Senhor vai abrir os segredos do seu coração para o teu povo, que é discípulo, que está perto e que pode ouvir aquilo que o Senhor tem. Que seja uma semana onde o perdão possa existir, onde a salvação aconteça, onde a intimidade seja maior, onde a identidade seja revelada e aonde nós possamos cumprir o nosso propósito cheio de revelação. Que assim seja, em nome de Jesus. Aleluia!